aqui em mais um programa Nutriação e o cheirinho aqui no nosso laboratório do curso de nutrição está uma delícia, porque hoje nós vamos fazer bolo de casca de banana e brigadeiro de casca de banana. Estranho, né? Mas é possível sim, e o bolo e o brigadeiro fica muito gostoso. Por que que é essa proposta nossa? Lembra que eu já falei em vários programas que nós estamos dando várias dicas rápidas e nutritivas. E a casca de banana, o que a gente faz com a casca de banana? Normalmente, jogamos fora, né? Então, a gente tem que estar aproveitando algumas partes dos alimentos que geralmente a gente joga fora. Talos, cascas, sementes, que têm muita utilidade no nosso organismo. Então, nós vamos começar, a primeira receita é o bolo de casca de banana. Então, o que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, nós vamos precisar de 2 ovos. Nós vamos separar as claras das gemas e nós vamos fazer a clara em neve. Enquanto a gente faz a preparação, a clara em neve já vai estar prontinha, a gente deixa para usar somente no final da preparação, tá? Então, o que nós vamos precisar? Casca de banana, pode ser de 3 unidades, de 4 unidades de casca de banana. Quanto mais pintadinha estiver, mais escurinho o bolo vai ficar e mais gostoso vai ficar. Essa receita eu costumo fazer para as crianças nas escolas. Eles falam, tia, é bolo de chocolate. Eles falam de tudo, menos que é de casca de banana. Então, é uma ótima dica para você fazer aí na sua casa, para suas crianças, para os seus familiares. Então, quanto mais pintadinha tiver a casca, mais gostoso vai ficar o seu bolo. Então, aquela banana que você comprou lá na feira, no sacolão, no mercado, que está meio passadinha, vai ser transformada num bolo, né? Ou no brigadeiro, como já a gente vai ver. Então, a gente vai colocar as cascas. Esse bolo é prático, é no liquidificador. Então, casca de 3 ou 4 unidades de banana. E o que a gente faz com a banana? Então, a sua família pode ter comido lá, né? Vocês colocaram de sobremesa ou num lanche. Sobrou a casca, separa e vai fazer esse bolo depois. Ou então, a gente vai colocar uma caldinha depois com essa banana para vocês. Então, já está no liquidificador a casca da banana. As 2 gemas, daqueles 2 ovos que eu falei. Então, 2 gemas vai para o liquidificador e as 2 claras foram feitas, né, batidas em neve. 2 colheres de sopa de margarina, de preferência sem sal, né, porque a gente tem que tentar reduzir o máximo de sódio na nossa alimentação. 3 xícaras de chá de açúcar, mas primeiro nós vamos colocar o leite, que são 2 xícaras de chá de leite, que é para poder bater, né, direitinho. E 3 xícaras de chá de açúcar. Esse açúcar, se você preferir, pode ser substituído por açúcar mascavo, né, que é mais saudável, mas aqui a gente vai fazer com o açúcar que nós temos em casa, né, que é de costume. Essa receita, só para lembrar, foi desenvolvida pela equipe de nutrição do SESI, né? Então, eles que desenvolvem a maior parte dessas receitas. E a gente está querendo mostrar para vocês, aí em casa, como fica um bolo bonito, né? Bem fofinho. Então, nós vamos bater essa receita agora, né? A gente vai... Você já pode ter untado a assadeira também. Deixa eu pegar aqui a tampa. E a gente vai bater normalmente, vocês vão ver que o bolo vai ficar escurinho, porque como eu falei, quanto mais pintadinha a casca, mais escurinho o bolo vai ficar, mais bonito. Banana estiver cheia de pontinho, vai ficar mais escura essa massa. E aí vocês vão ver o ponto que vai ficar o bolo depois de assado. Uma coisa muito importante, você pode bater um pouquinho menos, se quiser que fica os pedaços, né, da casca de banana.
E sempre, todas as colheres que eu falei, de margarina ou xícara de chá, não é aquela, falando, não é medida de mãe, né? Medida de mãe é aquela bem autona, é medida da sogra, né? Um pouquinho menos, tá? Então, nada de exagerar nas quantidades. Então, depois de batida a massa, eu gosto sempre que fica um pouquinho mais pedaçudo, né? Que fica mais saboroso. Aí a gente vai colocar 3 xícaras de chá de farinha de rosca. Tá? Então, é um bolo e a gente vai, que não vai a farinha de trigo, né? Vai só a farinha de rosca. A gente vai misturar bem essa massa. Então, depois que bateu tudo no liquidificador, vamos colocar 3 xícaras de chá de farinha de rosca, o fermento em pó e as claras em neve. Qual a utilidade, né, da casca da banana? Vocês vão ver, daqui a pouco vai aparecer um quadro aí para vocês com todo o valor nutricional. Então, a casca de banana, ela é rica em fibra. Em outros programas nós já falamos, né, que ajuda o intestino a funcionar. Então, até aquela parte mais fibrosa que as pessoas tiram da banana, né, aquele fio, aquilo ali é fibra pura, não pode jogar fora. Aquilo a gente tem que comer, faz parte, né, da fruta. E muita gente, eu vejo, percebo, igual na mexerica também, que tira toda aquela redinha, aquilo ali é fibra pura. Então, lembra, come essa fibra, toma água, que o intestino vai ficar muito bom, vai funcionar muito bem. Então, olha só a cor dessa massa, né? Uma massa bem escura mesmo. Aí junta, né? Que a farinha de rosca é mais... já foi torradinha lá, né? Já tá mais escurinha. Então, nós vamos adicionar agora 1 colher de sopa de fermento em pó. A gente sempre deixa para o final. E a clara em neve, que já foi batida. E quando a gente coloca a clara em neve, a gente tem que tomar muito cuidado, porque qual é a função dela? Não posso chegar e já bater, né, ela toda. Ela rapidamente, senão ela perde a função. A nossa função na clara em neve é fazer com que o ar entre em toda a massa do bolo. E aí ele vai crescer mais, vai ficar mais fofo. Então, tem gente que já pega a clara em neve e já começa a bater, né, como se fosse uma batedeira, aí perdeu a função. Então, a gente tem que aerar esse bolo. Não sei se dá para vocês perceberem, né, aí em casa, que o bolo, a massa vai ficando mais aerada. Quanto mais a gente mexe, sempre no mesmo sentido. Não posso ficar vai e volta. É sempre no mesmo sentido. Se eu comecei nesse sentido, eu vou até o fim. Ah, eu quero mandar um beijo, né, para as crianças lá da escola Cidade El Shaddai, que sempre fala, tia, eu te vi na televisão, na minha casa, né, só passa na minha casa. Então, um beijo para vocês. São as crianças lá da escola Cidade El Shaddai, do lado integral, que eu faço um trabalho com eles. Especialmente a Maria Eduarda, né, que a gente chama de Duda, o Vinícius, sempre fala que eu fiz alguma receita lá na televisão da casa deles. Então, um beijinho para vocês, tá? Então, ó, a gente vai aerando, né, essa massa com a clara em neve. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. O bolo não é demorado. O tempo de forno, né, é o que vai demorar mais. Uma coisa também que sempre as pessoas perguntam. Ah, mas a casca de banana, eu tenho que lavar? Sempre a gente tem que lavar todas as cascas das frutas, até a da banana. A da banana a gente sempre pega lá na fruteira e tá cheio de fiapo, de teia de aranha. E aí eu pego a minha mão lá, vou descascar a banana e como? Né? Eu já contaminei essa banana. Então dá uma lavadinha e principalmente se a gente vai fazer qualquer preparação com casca, aí que eu tenho que lavar mais ainda. Eu não posso ficar utilizando essas cascas sem a devida higienização. Principalmente porque a gente acaba tendo uma grande quantidade, além, né, do agrotóxico que já é utilizado, a gente ainda vai comer com teia de aranha, né, passa bichinhos lá, mosca, pousa, e a gente não faz a higienização. Então, a massa aqui já está devidamente mexida, né, tá tudo, ó, como ela fica, né, a cor dela. A nossa assadeira já está untada. Vocês podem fazer na assadeira
redonda ou naquela com furo ao meio, mas eu prefiro essa, que assa melhor do que a com furo. E levo ao forno a 180 graus, mais ou menos uns 30 minutos, esse bolo já está pronto. Então, olha só como fica a cor da massa, né? E a gente vai levar ao forno. E claro que nós já temos um bolo pronto para você estar vendo, né? Como ele fica, a textura. Então, que eu vou pegar para vocês. Olha o nosso bolo, igualzinho que nós acabamos de fazer, que foi lá para o forno, ele fica desse jeito. E, além disso, a gente pode fazer pegar umas 3 bananas ou 4 bananas, fazer uma caldinha, açúcar, água e a bananinha, né, que a gente colocou. Eu prefiro, é minha opinião, eu prefiro o bolo assim, para tomar no chá da tarde, no café da manhã, ele sem calda e sem a banana. Se for um dia mais especial, com sobremesa, aí a gente pode colocar, né, essa banana cozidinha, já foi feito, né, ela em calda, e a gente pode estar servindo lá para as pessoas, mas eu prefiro sem a calda, né, mas fica aí uma opção para vocês estarem fazendo. Um dia de sobremesa. O que é legal, não fala para as pessoas o que é, né? Dá para provar, se colocar a banana em cima já vai saber do que é, né? Que é banana. Então pede para a pessoa provar, o que você acha que é esse bolo? Ela pode até falar, é um bolo de banana, mas nunca ela vai falar que é o bolo da casca da banana. Aí vocês fazem um teste aí na casa de vocês e vejam o que o pessoal, né, vai falar. Então vamos cortar um pedaço desse bolo. Será que a Daiane, a nossa produtora, ela quer provar um pedaço, Daiane? Então, olha só o bolo como fica. Dá para pegar aí? Então, olha só, um bolo fica, nessa mesma assadeira foi feito, fica meio alto, né? Ele é bem fofinho, tá? Bem macio. Depois de 30 minutos, ou quando vocês forem vendo que em cima já tá ficando mais douradinho, dá uma espetadinha lá, normalmente, dá uma espetadinha lá com um garfo e veja se já está no ponto. Então, vamos ver se a Daiane se habilita aqui a provar o nosso bolo de casca de banana. Vocês viram que só foi a casca. É um bolo bem macio. Também vou pegar um pedacinho. Não dá para falar que é de casca, né? E por isso que, ainda assim, se vocês quiserem em casa, pode fazer uma caldinha de chocolate, colocar um açúcar de confeiteiro por cima. Olha, vai ficar maravilhoso. Além de tudo, tem todas as propriedades nutricionais, né? Deixa eu comer esse pedacinho, tá? Para vocês, para eu continuar falando, que é muito bom, não é? Muito bom. Fazendo um chá da tarde, fica maravilhoso. Então, vocês vão ver agora um quadro com as propriedades nutricionais da casca de banana. O que está aparecendo aí para vocês? Que ela está cheia, né? Cheia, tem bastante quantidade de potássio, de magnésio, de vitamina C e de fibra. Muitas vezes, todas essas cascas que nós jogamos no lixo, esses alimentos têm uma maior quantidade desses nutrientes do que a própria polpa. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a banana é rica em potássio, mas dependendo da banana, o estado que ela estiver, ela vai perdendo potássio. E a casca consegue manter. E o que a gente faz com essa casca? Joga no lixo. A partir de agora você não vai jogar mais, que você vai fazer essa primeira receita aí do nosso quadro, do nosso programa, que é o bolo de casca de banana. Enquanto vocês observam aí o valor nutricional dessa casca de banana e o valor, né, quanto que sai para fazer esse bolo, a gente vai fazer daqui a pouco o brigadeiro de casca de banana. Olha só, viu como o nosso bolo ficou gostoso? Eu gostaria que vocês fizessem aí em casa e provassem e depois me mandassem um e-mail, né? Eu encontro várias pessoas que estão falando que estão assistindo o programa, estão gostando, tirando suas dúvidas, e é esse o nosso objetivo aqui no programa Nutriação. Agora vamos para a segunda receita, como eu falei, que é o brigadeiro de casca de banana. Esse brigadeiro, quando a gente prova ele, é o mesmo saborzinho do outro, só que sem leite condensado. Então, já está aqui na panela, né? A gente tem que colocar
o açúcar, que é uma xícara de chá de açúcar, a casca da banana, e pode cortar mais fininha a casca da banana, e a gente vai deixar cozinhando na água e açúcar. Quantidade de água, você que vai ver aí em casa o que fica melhor. Então, quanto mais tempo, vai observando para não queimar muito o açúcar, até ela ficar bem molinha, tá? Então, essa casca é só para mostrar para vocês. E a gente está com a casca aqui já bem cozidinha, né, na panela. Vocês podem estar estranhando, né, o tamanho da minha colher aqui, porque toda vez que a gente trabalha com alimentação, e aí na sua casa também, é proibido usar colher de madeira, colher de pau. Então, quem tem essas colheres de pau em casa, tá meio lascadinha, sabe? Para onde será que foi essa lasca? Para pensar. Caiu em algum alimento e você acabou consumindo. Então, nada de madeira, nem tábua, nem colher de pau, isso faz muito mal para a nossa saúde. Fica totalmente os micro-organismos lá dentro dessa tábua, né, dessa madeira, e não adianta falar, vou secar no sol. Piorou, o sol tem, né, vai vir poeira, então não é interessante. E cuidado com as colheres de plástico que vocês compram por aí, que às vezes derrete tudo, né? Também lá na preparação. Essa colher aqui aguenta bastante, né? Uma temperatura de 160 graus. Então, a banana já está bem cozida, né? A gente já deixou no ponto para adiantar. Vamos colocar 2 colheres de sopa de margarina, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, ou se você tiver em casa o achocolatado, pode usar também. E aqui é 1 xícara de leite morno com 1 xícara de chá de leite em pó. Então, eu já diluí os 2 para ficar mais fácil, senão vai empelotar tudo. E aí, a gente agora vai mexendo, né, esse nosso brigadeiro de casca de banana até dar o ponto. Qual é o ponto? É igual o brigadeiro que a gente faz, né, só de leite condensado, aquele brigadeiro lá de festa. Então, a gente vai mexendo sempre, não pode parar. Se quiser que a casca fique mais diluída, mais molinha, né, ou não apareça, essa é uma forma da gente enriquecer os doces. Sempre eu venho falando de alguns alimentos, né? Sempre são os mais naturais, com certeza a gente tem que priorizar isso. Mas não é proibido comer um doce, um chocolate, um lanche de vez em quando. Mas a gente pode pegar essas receitas que a gente utiliza grande quantidade de açúcar e enriquecer, como no caso da casca de banana aqui, que a gente vai estar dando uma quantidade, dentro de um doce, uma quantidade maior de potássio e de fibra para as crianças e mesmo para os adultos. Quem que não gosta de um brigadeiro, não é mesmo? Então, as quantidades é fácil fazer, né? O que demora mais nesse brigadeiro é só a casca ficar mais cozidinha no início da preparação e depois dar o ponto aqui, né? O ponto de brigadeiro. Tá? Quando começar a desprender do fundo da panela, que aqui ainda não tá bom, a gente vai deixar um pouco mais, sempre mexendo. Quando desgrudar do fundo da panela, deixa esfriar. Depois você vai untar a sua mão e colocar e começar a enrolar o brigadeiro e passar no granulado normalmente. Aí o granulado pode ser só de chocolate, pode ser esses de bolinhas que tem agora, né, flocos de arroz. Ou os coloridos, estrelinha, aí tem que inventar. Hoje em dia tá usando muito brigadeiro no palito. Então, olha só, ele fica bem escuro porque aqui eu usei o chocolate em pó mesmo. Se usar o achocolatado, ele vai ficar, se usar o achocolatado, ele vai ficar mais clarinho. Lembra que o açúcar foi usado inicialmente no processo de cozimento da casca. Por isso que nós não colocamos mais nenhum, né, nem um pouquinho de açúcar, tá? Então, assim como o nosso bolo de banana que nós acabamos de fazer, esse brigadeiro também apresenta uma grande quantidade, né, de propriedade funcional aí para o nosso organismo. Então, tá quase dando ponto, né? Falta mais um pouquinho. Mas eu vou mostrar já para vocês o ponto correto
que é esse aqui, ó. Então, depois, aqui ficou meio pedaçudo, né? Mas você pode, se quiser, deixar cozinhar mais, ou então dar uma batidinha nele, né? Para não aparecer nada, senão a criançada vai falar, o que é isso? Sempre que tem uma coisa diferente, eles já não querem provar mais. Então, vai pegar, untar a mão com margarina, fazer as bolinhas, passar no granulado e ele fica desse jeito aqui, né? Olha só que bonito, aqui foi feito um brigadeirão, né? Ninguém diz que não é, né, ou que é de casca de banana. Vai falar que é um brigadeiro normal. A consistência dele fica não parecida com o outro, né? Por esse aqui, o outro fica um pouquinho mais firme. E esse aqui tem um pouquinho mais de pectina, como nós já falamos em outro programa, por conta da casca de banana. Então, essa pectina é fibra pura. Então, um brigadeiro com fibra vai acabar ajudando o seu intestino a funcionar. Isso não quer dizer que você tem que se entupir de brigadeiro para o intestino funcionar, senão vai fazer o efeito inverso. 2 brigadeiros desse, ó, que já está bem, né, bem cheinho aqui na forminha, a gente pode fazer uma festinha aí de banana na sua casa. Agora que está chegando as férias da criançada, usa a criatividade e vamos colocar em prática essas receitas que nós apresentamos aqui, né, no nosso programa. Então, eu e a Daiane, né, que é a nossa produtora de novo, que chato, ela vai provar agora. E nós vamos encerrar o programa, que é uma série, né, que agora a gente está falando desse alimento, que é a banana. E esperamos que vocês façam essas receitas em casa. E aí a gente termina provando o brigadeiro de casca de banana. Um beijo para vocês e até mais. Muito bom, né? Nossa, cadê o gosto da banana? Não sentimos nada. É brigadeiro puro. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.